Segunda-feira, 19 de setembro, vamos ter então a semana da FOMC, onde vai ser definido o aumento da taxa de juro. Não se esqueçam, quarta-feira, uma data com certeza para seguir. Antes de mais, queria pedir desculpa por não ter feito vídeo ontem, quer dizer, eu já tinha avisado que à partida não iria fazer a live, mas acabei por ficar cansado mais para fazer o vídeo, depois também não acompanhei notícias nenhumas. Enfim, em todo caso, o dia hoje foi extremamente volátil, principalmente para quem acompanhou a Europa. Porquê? Porque acabámos de fazer quedas bastante profundas, mas depois o dia foi de recuperação. Em todo caso, PSI chegou a estar positivo, mas terminou a cair 0,11. DAX, que chegou a estar a subir 1%, a fechar ou próximo dos 0,6. CAC 0,26 negativo e o IBEX praticamente neutro. Em termos de cotadas, temos a Altri com uma ligeira queda, praticamente nada, e o mesmo aconteceu aqui com a Navigator, ambas não mexeram. BCP, pelo mínimo, vocês veem que chegou a estar bem negativa, mas recuperou para fechar nos zero. Depois temos os CDTs com uma queda de 1,2%. As renováveis não estão assim muito apetitosas, né? E os utilities têm estado sob grande pressão. É aquela grande história. Utilities é para subir por os custos da energia elétrica estarem elevados e estes sairiam beneficiados. Tem lógica. Nós também falámos da questão das que produzem energia elétrica com gás e afins, blá blá. A grande questão é, se não seguirmos aquilo que o preço nos indica, por vezes ficamos agarrados. Mas EDP Renováveis com uma forte queda, 2,7%. Já a EDP caiu apenas 0,5% e a Greenvolt também 0,5%. Eu não vi como é que decorreu a sexta-feira, por isso eu não faço a mínima ideia se tem alguma coisa relacionada, ou seja, se subiram bastante na sexta-feira e hoje simplesmente corrigiram ou não. Mas Galp, o petróleo anda por tudo que é lado, está praticamente a fazer um V, pelo menos é a ideia que eu tenho. Um V no dia, salvo erro, mas pelo menos deve estar a desenhar um martelo. A Galp também chegou a estar bem negativa, recuperou e basicamente fechou a zero. Jerónimo Martins continua a ser a campeã de tudo, não é? 2% de subida, enquanto que a Sonai caiu 0,5%. E depois temos a nós a subir 0,5%, enfim. Eu recuso-me a pensar que a nós é uma jogada de entradas e saídas, mas estes 3,50, segundo eu me recordo, o ano passado, por esta altura andávamos por estes valores. De resto, Estados Unidos, neste momento, vamos fazer aqui só um refresh para ter certeza, neste momento é este o cenário, aquilo que vocês veem é que a saúde está a ter um grande ataque. Eu tinha visto um vídeo de, antes da abertura do mercado, eu creio, como é que eles chamam? A Trading Brigade. Eles fazem vídeos todos os dias, ou pelo menos é essa a ideia que eu tenho. É uma boa altura para vocês darem um salto. Eles são muito técnicos, eles fazem análise aos índices e depois no final fazem uma análise muito próximo da abertura, ou seja, às 14h30. Por isso é que é complicado, mas muito próximos à abertura fazem uma análise às tecnológicas mais importantes, por assim dizer. Mas focam mais no movimento do dia, não é? Em todo caso, algo que transpareceu do vídeo deles era que a saúde era um setor que não se quer que quebre um suporte, não é expectável que quebre um suporte, mas hoje, eu salvo erro, foi a Moderna, teve uns downgrades, houve assim está aqui 9%, teve downgrade por parte das agências financeiras, downgrades que, enfim, valem o que vale, né? Todo o setor da saúde está em queda, a banca está ligeiramente positiva e o mesmo acontece com as tecnológicas que já estiveram melhor, mas neste pullback, digamos assim, do fecho da Europa, simplesmente acompanharam.
E agora é aquela velha questão: foi a Europa que fez um pullback ou foram os Estados Unidos que na primeira hora subiram e depois fizeram um pullback? É a velha questão, não é? Como podem ver, dos setores, não temos uma clara definição de que os defensivos estão em queda. Temos a saúde, temos o imobiliário, sem dúvida, mas depois olhamos para o consumer defensive e está praticamente neutro, e o mesmo acontece com as utilities. De resto, não há uma aposta clara, né, no setor de growth, de crescimento, né, porque as tecnologias também não estão assim tão bem nem tão mal quanto isso. Em termos de calendário, hoje nada especial, honestamente. Temos tido elementos do BCE a falar e por isso é que temos tido assim quedas matinais, e depois quando eles se calam as coisas recuperam. Amanhã vamos ter licença de construção, ou seja, dados importantes para o setor imobiliário. Não se esqueçam, o setor imobiliário está sob grande pressão, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa vai atrás, já vos disse, não tenham dúvidas disso. Mas a grande questão é, está sob grande pressão porquê? Porque basicamente nesse vídeo eles até falaram uma coisa engraçada, aliás foi noutro que eu vi. Tudo caiu 30%, mas o meu imobiliário não. E o imobiliário nos Estados Unidos é muito mais dinâmico do que, pelo menos, a ideia que eu tenho aqui em Portugal, né? Porque aqui em Portugal costuma reter mais ou menos valor. Quarta-feira, então, vamos ter os dados das projeções da FOMC e a taxa de juros. A taxa de juros, alvo, expectável, 75 pontos, 0,75. Se eles apresentarem de 1%, o mercado vai ter crash. E o meu conselho é este. Estabeleçam um plano, não precisam de ser todas as cotadas, principalmente aquelas que tiverem mais negativas, né, que vocês tornaram um investimento como eu, e se é um investimento têm que ficar quietos, é essa a lógica, mas não se esqueçam, há certas cotadas que os movimentos são brutais. No entanto, se for de 75 pontos, o expectável é que não haja uma reação tão positiva quanto isso. Vai haver movimento positivo, sim, no dia, mas pode ser simplesmente os algoritmos a puxar para aquele dia e nada mais. Isto porquê? Porque já aconteceu mais do que uma vez, né? As ações subirem no dia da FOMC e depois nos 2 dias seguintes caírem. É só isso que eu tenho a dizer para vocês terem certo cuidado. Em termos de options para hoje, basicamente, acho que ainda não atualizei, fantástico. Basicamente, amanhã a situação estava assim. Fazendo agora, e nós vamos usar aqui, porque isto, o Standard & Poor's neste momento, só para termos uma ideia, está nos 3.850, ou seja, está mais ou menos aqui assim nesta zona. E a grande questão é, nós usamos as options para quê? Para tentar perceber o que é que o mercado quer fazer, de certa forma. Entraram muitas puts, e por isso é que estamos presos nesta zona, né? E muitas calls para os 3.850. Portanto, de certa forma, a amplitude de movimento, quer dizer, ainda podemos vir aos 3.800, como também podemos vir aos 3.900, em termos de fecho. Para sexta-feira, eu já tinha visto isto, aliás, já tínhamos visto há, não sei, 2 semanas, talvez. As coisas não têm mexido assim tanto quanto isso, em termos daquilo que é o pico. Mas vejam, até ao final da semana, ou seja, quarta-feira até sexta, se os dados da FOMC não forem muito positivo seria o quê? Se fosse positivo era só eles subirem 50 pontos e não os 75. Isso seria extremamente positivo, o mercado simplesmente ia fazer um rally brutal e ia continuar durante algum tempo. Se for os 75 pontos, até pode subir, mas depois temos uma pressão tão grande, mas tão grande neste momento, para os 3.600 pontos, que eu não sei não. A grande questão agora é, será que vamos ajustando durante a semana? Por isso devem acompanhar este gráfico, porque eu acho que é interessante e importante terem uma certa ideia do que contar. Em termos de movimento no PSI, fizemos um martelo, como eu tinha falado, tínhamos feito aqui assim
3.750 pontos, e depois acabámos a recuperar. Isto tudo deveu-se, salvo erro, com a abertura dos Estados Unidos, que realmente foi forte. Aqui já tínhamos feito uma recuperação, já fechámos a gap, e notem, é quase ao milímetro, né? Mas, agora eu queria ver se puxava isto para o lado. Eu vou continuar a deixar aqui assim isto das gaps, pode ser que isto seja de certa forma interessante, fica aqui. Mas fizemos o tal movimento do V, não é? E por isso é que eu digo, quem está atento principalmente a uma hora, quem define um plano de entrada, isto por vezes dá entradas excelentes. Porquê? Um flash brutal, ficámos completamente oversold, completamente. Apareceu-nos aqui a vela de indecisão, que não nos indica a inversão, mas depois rompemos, continuamos e, quer dizer, o fecho foi a uma hora bastante bom. Bastante bom porquê? Porque rompemos a moving average. Agora, chama a atenção, vejam onde é que está a resistência. 5.860 pontos. Nós podemos todos ficar bullish ou bearish neste ponto. Todos. A grande questão é tentar perceber o que é que o mercado nos vai dizer em termos de ação de preço. Nós já sabemos que a partir dos 5.860 até aos 5.900 temos aqui uma zona de resistência, portanto, apesar do movimento ter sido bom, apesar de a vela de inversão ter sido ótima, aquilo que eu queria chamar a atenção é, por exemplo, olhem para o Standard & Poor's, né? A Standard & Poor's na sexta-feira também tinha feito gap down, fez martelo, e aquilo que hoje se estava à espera era o quê? É que ela simplesmente arrancasse. O dia ainda não acabou, pode muito bem fechar cá em cima, mas enquanto não fechar acima da cabeça do martelo, nós não podemos pensar que isto é uma inversão de tendência. E principalmente sabendo que quarta-feira vamos ter então o dado mais importante para a Bolsa. Mas temos uma gap acima, temos uma vela de potencial de inversão. Vamos ver se não acontece isto, mas se porventura aquilo que acontece é este movimento em que a partir daqui começamos a subir. IBEX praticamente a fazer uma doji bastante alargada, mas a rejeição na moving average também continua a ser bastante óbvia. Por isso, apesar de termos chegado ao Golden Pocket, para já temos que ter um pouco mais de paciência. O CAC a fazer o mesmo que o PSI e o DAX a fazer o mesmo que o IBEX, com uma atenuante que não chegou à moving average, mas temos a tal rejeição de preços mais elevados, basicamente no fecho de sexta-feira. De resto, a VIX está elevada, ela fez um gap up nos 27, era natural haver uma certa redução. Porquê? Porque a realidade é esta, o dia da volatilidade vai ser na quarta-feira. Hoje e amanhã, à partida, e aquilo que se espera na Bolsa, apesar que vai haver sempre algumas cotadas que vão movimentar, mas aquilo que nós esperamos é aquela lateralização, não é? De resto, em termos de put, do rácio das puts para as calls, na sexta-feira entraram muitas puts, mas mesmo muitas. Eu não acompanhei o mercado na sexta-feira. Eu vi ao final do dia que as coisas até caíram, tive algumas cotadas aqui 5, 6, 7%, nomeadamente as fintechs, mas as restantes, como já apanharam tanto, não tiveram uma descida tão grande. Hoje, para já, está tudo muito equilibrado. O dólar hoje teve a descer, depois acabou por subir e agora está a tentar encontrar um espaço. À partida, aquilo que se espera é que o dólar perca um pouco de força. A partir é isto que nós esperamos. Porquê? Para já temos a tal sequência de máximos mais baixos. Então, enquanto nós rompermos os 110, 800, nós não podemos dizer que esta é uma sequência bullish. No entanto, no longo prazo tem estado a subir. Mas, devido à inflação, as outras moedas vão começar pela pressão toda que tem sentido, vão começar a tentar reagir. No entanto, eu volto a dizer, se a FOMC aumentar acima da expectativa
a taxa de juro, o dólar vai explodir lá para cima. Portanto, muita atenção. O petróleo, aquilo que eu disse, fomos lá abaixo e voltamos cá acima. Basicamente é o tal. Se isto fosse um bottom, né, seria o double bottom, porque viemos cá abaixo e fizemos um bounce. É uma zona extremamente defensiva, já sabemos disso. No dia ainda não ultrapassámos a moving average, mas a uma hora também temos andado por tudo que é lado, não é? A única coisa que fizemos foi voltar para os níveis de sexta-feira. Foi a única coisa que fizemos. E aquilo que nós já sabemos é que quem aposta, se eu invertesse vamos usar aqui a caneta, se eu invertesse este gráfico, vocês tinham basicamente isto, não era? Subia, voltou ao suporte e eu diria-vos assim, risco-recompensa é ótimo entrar aqui. Porquê? Porque estamos no suporte e à partida vamos ter um bounce. Esse bounce pode nos trazer para aqui e depois afundar, ou simplesmente trazer-nos até ao máximo anterior e depois tentar romper. Como temos digamos, o gráfico não está invertido, né? Aquilo que se espera, mesmo que pode não acontecer, vamos fazer um novo mínimo e vamos estar atentos a ver se há um higher low ou simplesmente vamos romper esta zona. Ou seja, um higher low vai se formar, depois vamos ter uma subida e se a subida esbarrar aqui outra vez e ficar mais baixa que o anterior, temos o primeiro alerta que, atenção, o petróleo vai cair mais. Isto serve para quem tem, como é óbvio, cotadas no setor. De resto, a Bitcoin deu aqui um afundançozinho, nós estamos a uma hora, deu um afundanço hoje. Ela tem estado em queda, é um facto, mas aquilo que ela fez no domingo, né, e foi isto aqui assim no domingo, já foi o primeiro alerta e depois na segunda-feira simplesmente abriu em queda e veio cá para baixo. Para já, tal e qual como o nosso PSI e afins estão a fazer tentativa de vela de inversão. De resto, setor energético, como vocês veem, abriram extremamente negativos e recuperaram. O financeiro, exatamente a mesma história, e o tecnológico, praticamente o mesmo, uma diferença, o tecnológico não está cá em cima. Apesar de ter tido, principalmente quer dizer, eu nem sei se a Tesla faz parte, porque ela é consumer discretionary, né? Mas a Apple, eu sei que está a ter uma performance positiva. Netflix teve upgrades, como é óbvio, upgrades lá no topo, enfim, vale o que vale. Abriu lá em cima, veio cá para baixo, chegou a ficar negativa, nem sei como é que está neste momento. Mas vamos olhar então para a Green Volt. A performance da Green Volt acabou por ser até positiva, apesar de ter ficado negativa. Porquê? Porque há a rejeição de preços mais baixos e sempre que isto acontece, né, por norma, a probabilidade de no dia seguinte ir mais elevada é maior. Portanto, vamos estar atentos para ver se é isso que acontece. A resistência, vocês veem onde é que ela está, né? 9,12, esta zona toda vai ser brutal de resistência. Quem tem receio, quem não tem tempo, quem não tem tempo para estar a acompanhar, ou quem não quer dar uma stop, não é? Porque é preciso usar stops e neste momento é bastante elevado, porque 2,68 para um ganho de 5 é 1 para 2. Apesar de ser um rácio decente, 1 para 2, não esquecer mesmo, metendo aqui assim, é quase 1 para 1. E depois estaríamos a meter aqui num suporte. Portanto, para quem não se quer aborrecer muito e tem que esperar que o mercado dê indicação que vamos começar todos a ficar bulls novamente. Até lá, eu teria muito cuidado. Mas a vela de inversão, a uma hora provavelmente não ultrapassou o moving average, pois não. Portanto, para já vamos ver o tipo de consolidação que vamos fazer. Aberturas com gap downs, vocês já sabem. À partida, tendo em conta o RSI como está, né, que também está a fazer uma sequência de máximos cada vez mais baixos, à partida vamos tentar preencher a gap, mas depois disso é que ficamos à mercê do movimento. E os gap-ups, à partida, vão ser vendidos. Ou seja, cuidado. E é aquilo que eu costumo dizer, se um gap-up
abrir aqui na resistência dos 9,24, o expectável é vir tentar fechar a gap. Não se esqueçam, muitos gap-ups não fecham gaps nenhumas, simplesmente continuam a subir. Por isso é que eu digo que têm que estar atentos. Mas, à partida, viremos cá abaixo e depois então poderá proporcionar um ponto de entrada. Nunca é bom, também, não é assim tão bullish quanto isso, fazer um gap-up e vir logo fechar a gap. Nem é muito comum isso acontecer. Quanto a EDP renováveis, pelo menos viemos ao suporte, e por isso é que eu digo, o movimento de EDP renováveis eu pensei sempre que tivesse subido na sexta, subiu ligeiramente, mas nada especial. A rejeição no Moving Average é óbvia nos 2 dias, ou seja, sexta e hoje, e os traders é isto que fazem, não é? Abriu aqui, colocam bastante dinheiro, aproveitam as subidas, apesar que eu acho que ela deve ter descido, nem sei, na abertura, mas depois chega aqui às moving averages e não há nem há high nem meio high, simplesmente vendem. E é isto que acontece. Ou até mesmo fundos que simplesmente querem sair, aquilo que fazem é, olha, chegou à moving average, agora começa a despejar. O volume em si hoje não foi nada especial, mas vamos ver, pelo menos viemos aqui à zona de suporte, em termos de risco-recompensa, já sabem, dar uma folga, não é preciso dar muita, porquê? Porque logo a seguir temos aqui a Moving Average, mas estamos a falar de 1 para 7, dar uma folga praticamente de 1,8% para a primeira resistência vai estar aqui, nos 24,80, novamente, se inverter, porque esta rejeição de preços mais baixos tem pouco significado e depois temos esta zona aqui mais complexa. De resto, se continuar a descer, furar o suporte, o expectável é Bollinger Band aqui e Moving Average, ou seja, 23 mais ou menos será uma zona de bom suporte, principalmente os 23,38. EDP agora está com um aspecto bem diferente, não é? Quando comparando com EDP renováveis e afins. Porquê? Porque ela tem mantido o preço. Enquanto a EDP renováveis tem andado, né, desde dia 13 em queda, a EDP desde o dia 13, se nós formos a ver, ela lateralizou, ela caiu, fez um flash, fez um bounce e agora está aqui neste marasmo. Para já é aquela que conquistou o Moving Average e é aquela que está com bom aspecto. No entanto, volto-vos a dizer, não se esqueçam, vale que vale, tem que acompanhar a ação de preço e olhar para o nível dos 4,84, porque furando o mínimo de hoje, que foi 4,84,6, o expectável é vir aqui para esta zona dos 4,77. BCP, a parte boa do dia de hoje é só uma. Eu, por acaso, lembrei-me que o facto dela estar negativa, quer dizer, ela veio fechar a gap. Literalmente. Ela fechou a gap, fez bounce, voltou cá para cima, e agora estamos naquela zona de news, porque já não há motivo nenhum para... já agora vamos tirar isto daqui. Já sacanagem. Já não há motivo nenhum, em termos de estrutura técnica, para voltarmos aqui. Fizemos um novo mínimo, é um facto. Pode ter sido um fake-out, pode simplesmente ser o início de uma queda. Tudo isso, vocês têm que colocar tudo em cima da mesa. Mas, quantas vezes é que nós tivemos martelos e não houve seguimento, né? E nesse aspecto, a probabilidade está do lado dos bulos. Portanto, olhar para esta zona dos 14,60, ver a reação às moving averages, nas time frames mais baixas, tendo em conta o movimento de hoje, eu diria que ela está bullish. Portanto, em termos de apostas, eu olharia para isto. Depende tudo de forma como vai abrir, mas se ela fizer um gap up, é difícil, é muito difícil. Se ela começar a subir, nós temos que olhar para as moving averages e depois, se não tivermos coragem de entrar, chapéu. Mas se fizer um gap up e começar a vender, a pressão de compra vai existir aqui nos 0,1441 até aos 0,1438, fazendo bounce. Depois é só entrar aqui neste máximo e olhar para esta zona aqui. Estamos a falar de 1,5% de subida e depois para esta.
não temos um range muito bom para, em termos de risco-recompensa, mas é aquilo que eu vos digo, daqui até aqui são 5,5%. E é isto que temos que lidar. Para já, temos uma gap aqui em cima, poderemos ir lá fechá-la amanhã, tudo depende já. Agora vamos ver aqui. A banca nos Estados Unidos hoje está positiva, abriu praticamente tudo no pre-market, abriu negativo e tem estado a fazer para já um movimento bastante interessante. Portanto, olho no BCP, mas com a devida precaução. Quanto à Galp, praticamente abriu aqui nesta zona de resistência, houve um flash e agora está a haver um bounce. Nas time frames horárias, aposto que estava oversold e depois simplesmente está a tentar inverter. É muito interessante o facto de ter rompido a moving average a 13, mas reagiu à simples de 20. No entanto, agora já não estamos oversold, não é? E esta é a parte que é interessante. Não estando oversold, existe espaço para cair mais, sem dúvida, e por isso é que vocês têm que estar atentos à abertura e delinear um plano. A parte mais importante é terem um plano. Porquê? Qualquer gap up aqui para os 10, 21, vocês já sabem, é uma zona de resistência, a partir vai haver pressão de venda. Qualquer gap down para esta zona dos 9,68 vai haver pressão de compra, mesmo que haja um flush inicial, é só esperar que volte aqui e depois ver a movimentação. Mas, em termos de risco-recompensa, para quem entrou ao final do dia, coisa parecida, temos o preenchimento da gap, tentar romper esta zona, mas estamos a falar de 1,5% até basicamente 4,8%, no limite chegar aqui aos 8%, e aquilo que nós estamos a arriscar são basicamente 2,4%. Não se esqueçam que temos gaps abaixo, mas até lá chegar tem muito trabalho para fazer. No entanto, tendo em conta aquilo que as petrolíferas andam a fazer, o petróleo anda a fazer, depende muito, mas eu diria que está a tentar voltar para níveis mais elevados, não é? Vamos ver aqui a Chevron. Chevron ainda não está no dia, no valor de sexta-feira, mas a recuperação é óbvia. Aquilo que eu estou a tentar dizer é o quê? A recuperação é óbvia por influência por parte do petróleo. Né? O petróleo creio que aumentou devido a que a produção por parte da OPEP ficou abaixo daquilo que estava definido ou da expectativa. Vamos ver. É complicado hoje em dia estarmos a olhar para as petrolíferas e dizer elas vão neste sentido. O que eu vos posso dizer é assim, rompemos este pivô? Não. Ultrapassámos esta zona extremamente defensiva? Ultrapassámos. Ultrapassámos na sexta e hoje aprofundámos ainda mais. Existe espaço para quedas? Sim. Mas a vela indica inversão. Cuidado que pode fazer amanhã isto e depois subir ou cair ainda mais, mas aquilo que nós vamos estar à espera é o quê? Quem conseguir ter paciência vai ter que esperar aqui por esta zona. Quem não quer ter paciência vai olhar depois a reação a esta zona. Okay? A nós na sexta-feira caiu basicamente quanto? 2% e hoje simplesmente só recuperou qualquer coisa. Fez um novo mínimo, perdeu o Golden Pocket, né? Parece querer vir cá para baixo, apesar de estar numa zona importante de suporte. A estrutura diz-nos que os 3,48 é uma zona de pressão de compra. Eu diria que, tendo em conta que, para já, e é isto que eu quero que vocês tenham em conta, para já, aquilo que nós temos é uma estrutura que parece querer subir. Porquê? Porque ela sobe e depois tem logo pressão de venda. Então, à partida, eles vão querer subir-la um bocadinho, potencialmente para vender mais ou não. A grande questão é, será que fazemos este movimento e depois caímos? Ou será que fazemos este movimento e a queda é fazer um higher low e rompemos? Vamos ver. Quarta-feira eu creio que vamos ter algumas indicações, mas até lá os serviços de comunicação nos Estados Unidos, vocês sabem que têm andado a apanhar por tudo que é lado.
CTTs, é o quinto dia consecutivo de queda. Não é muito comum, não é? Já fez mais até, mas não é muito comum fazer 5 dias de queda. Em 5 dias praticamente caiu 9%. Estará a preparar um bounce? Potencialmente. Está oversold? Não. Nas time frames mais pequeninas, ou seja, a 1 hora, ultrapassamos a moving average? Não. É ponto de entrada? É. Porquê? Porque cada vez que nós lateralizamos, aquilo que acontece, né, ficamos com pontos de stop. Neste caso, 1.2, mais coisa menos coisa, temos aqui depois a Bollinger Band, não se esqueçam, por isso se meterem aqui depois podem tentar voltar a entrar nesta zona, mas os 305 virar o ponto de stop e depois temos primeira paragem nesta zona, se for na abertura a partida até vem à parte de cima e depois temos esta zona toda para voltar a visitar. De resto, bounces vão existir. E a grande questão é saber se fazemos um máximo e depois o mínimo, ver onde é que ele calha, e se for um higher low, depois só precisamos tentar romper o tal máximo que ela fizer. Ou seja, se ele fizer este tipo de bounce, isto simplifica tudo, apanha a moving average, ultrapassa a moving average e nós fazemos uma entrada acima dos 3,24 pelo menos. Quem quiser fazer antes, como é óbvio, este ponto é excelente pelo movimento que teve. Não se esqueçam, o movimento também foi influenciado pelos Estados Unidos. Quanto à Sonai, 3 dias consecutivos em queda, na sexta-feira, na quinta tinha segurado a moving average, na sexta aquilo que faz é queda. E por isso é que eu disse, gap down, veio um bocadinho cá acima, não fechou totalmente a gap. Esticar aqui assim um pouco para vocês verem. Parece que fechou aqui a gap, né? Mas a gap começa aqui. No entanto, na horária, a gap está fechada. Voltamos cá para baixo. E depois começamos a fazer aquilo que eu gosto de. É um critério como todos os outros, não se esqueçam, este tipo de critério é tão falível como nós atirarmos a moeda ao ar, com uma diferença. Nós aqui temos as probabilidades do nosso lado. Porquê? Porque atirar a moeda ao ar é 50-50 e aqui, por norma, aquilo que acontece quando temos uma divergência, não é? Nós temos aqui o preço em queda e o RSI a subir, isto por norma indica a tal divergência bullish e nós só precisamos ficar à espera de que comece a ultrapassar a moving average. E ela começou e simplesmente depois da hora do almoço aí foi ela. Ainda tem mais espaço para subir? Tem. Estamos no limite da Bollinger Band, mas para já o movimento na time frame diária é simplesmente um bounce e por isso é que eu digo, fizemos um máximo mais elevado que o dia anterior. Está tudo bullish, não é? O movimento de hoje é totalmente bullish. Aquilo que não é bullish é isto. Nós estamos numa zona de suporte, era expectável um bounce e agora estamos numa zona de resistência. É expectável haver retração de preço ou se tentarem afurar depois vamos estar aqui nos 23,32. De resto, perdendo esta moving average, ela vem aqui para baixo para os 21,76 e depois temos esta zona extremamente defensiva próximo da moving average a 100. A Sonai, essa continua a ser brincada. Sexta-feira fecha fecha a gap e depois simplesmente continua. Ela está extremamente bearish, não é de agora. A grande questão é quando é que isto para. E por isso é que eu digo, há delas que nós podemos tentar fazer algo, não é? Há outras que só nos mordem. E esta é daquelas que se fosse eu, e eu falo por mim, eu nunca comprei nenhuma ação da Sonai, mas para quem acompanha o canal sabe da frustração que eu tenho sempre que eu olho para a Sonai, porque ela faz movimentos contrários. Nós estávamos à espera de um bounce até à moving average, certo? Ela veio, ok, fantástico. Depois caiu, faz aqui uma doji pausa, na quinta-feira vem até o suporte. Nós estávamos à espera de quê? Ok, ela está no suporte, das duas uma, faz um bounce, mas depois esse bounce vai ser vendido para fechar a gap. O que é que ela fez? Na sexta-feira fechou a gap. E nós começamos a dizer assim, ok, está oversold, este é o ponto de entrada. Tudo bem, temos aqui uma zona de suporte, mas 0,94
seria um ponto de entrada. E depois, como é óbvio, stop loss é ativa e nós ficamos fora. E no dia, o que é que ela fez? Um martelo. Praticamente todas devem ter feito um martelo. É expectável que haja uma inversão, principalmente por estarmos completamente oversold. A 1 hora já não devemos estar oversold, não estamos, não ultrapassamos a moving average. Esperem por esse sinal, sabendo que podem ter um fake out, mas esperem pelo esse sinal e depois joguem com o bounce. Basicamente é isso. A resistência forte está aqui, nos 0,95, o suporte mais forte está nos 0,92. De resto, olhando para as papeleiras, aquilo que nós temos é a mesma história, um martelo, fizemos um gap up, o que aconteceu? Viemos cá para baixo. Bounce na Bollinger Band, por isso é que eu digo, se vocês usarem as ferramentas e arriscarem nestes pontos, a maior parte das vezes, não é sempre, pelo menos tem as probabilidades do vosso lado, quer dizer que se arriscarem 10 vezes, o mais certo é acertarem pelo menos 7. E o bounce houve. Onde é que esse bounce vai parar? Vamos ver. Para já, a realidade é esta. Nós estávamos à espera que ela subisse, estávamos à espera que viesse ao Golden Pocket, não foi, fez um novo mínimo, a estrutura é bearish, enquanto não ultrapassar a moving average de forma convincente. Não se esqueçam, forma convincente foi como aqui, né? Que rompeu, andou aqui, furou e depois aqui já fez suporte. E fazendo suporte, nós começamos a acreditar que o movimento vai ser de subida. Para já é complexo. Mas, Navigator, aqui subiu 0,11 e, pelo que me recordo, aqui tinha subido 0, não é? Estranho. Isto é que não estava bem, engraçado. Mas, é a mesma história, com uma diferença. Nós perdemos um suporte extremamente importante. Extremamente importante. Nunca é bom furar mínimos pivôs, não é? Dar-nos aquela ideia de que isto está completamente bearish. Fizemos o martelo, o que é que nós esperamos? Ida até às moving averages, potencialmente até aos 3,70 e depois, à partida, vamos ter pressão de venda. Para já, a vela de inversão e ela vai tentá-lo fazer, mas estando na visão diária, quando é que nós temos a indicação de que a inversão vai acontecer? Quando houver um fecho em cima. Muitas das vezes esse tipo de movimento já nos deixa fora do movimento total dela. Sei lá, eu estava a tentar procurar aqui uma situação que fosse semelhante, não é? Mas não encontro. Tem aqui assim esta, mas ela basicamente fez aqui pausas e dava oportunidade para entrar. Mas muitas vezes acontece ela faz a inversão bem cá acima e depois volta cá para baixo. E aquilo que nós estamos à espera é temos que dar tempo para fechar acima do máximo do dia 2. Isso seria uma boa indicação, sabendo que depois temos aqui várias resistências. Depois temos a corticeira, que hoje ficou positiva. Estas quedas são interessantes. Eu digo que são interessantes porque a corticeira, não sei para onde é que ela quer ir. Ela tem andado aqui neste range, né? E pelos vistos agora queria vir visitar os 961, mas não chegou cá. Ficou pelos 967. E agora está a tentar voltar cá para cima para a moving average. Será que acontece aqui uma rejeição e voltamos para baixo? Eu acho que esta daquelas que compra-se, deixa-se quieto e não se chateia mais, apesar de não dar um dividendo por aí além. REN, setores de utilities, mais distribuição que outra coisa, mas na sexta-feira fizemos uma inside bar, hoje fizemos um novo mínimo, rompemos o máximo de sexta-feira, mas não o de quinta. Temos que esperar pela moving average, como é óbvio, pelo dividendo que ela dá, 6%, e não se esqueçam, esta percentagem é relativa ao preço da ação, porque o dividendo é um valor fixo absoluto, vamos supor 0,20 cêntimos, não é? E quanto mais a ação cai, mais aqueles 20 cêntimos de dividendo correspondem a uma percentagem mais elevada. Portanto, é isso que eu costumo dizer. E provavelmente já ando a dizer há muito tempo, né, que, ok, facto, mesmo estando aqui, não ultrapassou o moving average, mas fizeram entradas. O facto é este.
até ao final do ano ela ainda pode cair muito mais, não é isso que está em causa, mas a zona de suporte mais forte está aqui. Quem não sabe quando é que deve entrar, quando é que deve, é uma boa, qualquer ponto para esta é uma boa entrada. Como é óbvio, estamos na zona de suporte, tivemos uma reação provavelmente de, pelo menos no dia foi, na visão diária foi de oversold, é um bounce, é assim que temos que tratar. Agora vamos ver se voltamos cá para cima. Se voltarmos cá para cima, a partir disto começa a ficar mais bullish. Agora vamos olhar para as americanas. Dentro das americanas, como sempre, olhamos para as que eu possuo, digamos assim. Engraçado, isto já teve tudo positivo. O Standard Poor's 500 já chegou a estar positivo. Estamos a ver o ticker dos futuros, que é aquilo que eu acompanho diariamente, né? Mas vocês veem, já chegamos a ficar positivos, apesar de no pre-market termos estado completamente negativos e agora vamos ver o que é que faz, não é? Porque isto foi o pre-market, basicamente abriu onde? Às 18, não foi? Estou a ver dia 16, 19. 18 aqui, dia 18. Basicamente abriu aqui, ainda subiu qualquer coisinha, né? Aí depois. Não, aqui é a abertura, já não sei. Porque isto abriu ontem. Pouco importa. A grande questão é: viemos cá abaixo, subimos, batemos na Moving Average a 50, a estrutura é bullish, não se enganem, a estrutura é bullish, porque tentámos romper a Moving Average a 50. Conseguimos? Não. Viemos ganhar suporte à Moving Average a 13. Ganhamos suporte? Ganhamos, tanto na abertura como agora. Claro, acabamos por furar, mas a estrutura para já está a tentar ficar bullish. Como é óbvio, tem esta zona toda para romper. O Standard Poor's dos futuros não é muito diferente do SPX, que é aquele que nós usamos, podia ter usado o SPY, mas a grande questão é que é assim, muitas das vezes nós andamos à procura de entradas em oversold e os futuros aquilo que fazem é resolver a questão do oversold no pre-market. Mas o mercado real não o faz. Ainda não preenchemos a gap. Eu acredito que é isso que quer fazer. Pior, agora estou aqui assim a ver, né? Isto foi a recuperação que nós fizemos na abertura, veio praticamente preencher a gap que temos aqui, não a fechou. E agora está a descer. No entanto, esquecendo as gaps, a parte mais importante é esta. Fechou acima da Moving Average? Não, mas está a tentar lateralizar. Vamos ver o que acontece. De resto, cotadas, vamos colocar aqui a um dia. Quem continua com uma força fora do normal é a Tesla. Está tudo bearish, está tudo a dizer que os preços da Tesla estão elevados, comparando com outros construtores do setor automóvel, sem dúvida, porque desde o máximo que ela teve até ao preço que está hoje, estamos a falar apenas de 26%. Se formos, por exemplo, a uma Ford, já agora, só por curiosidade, né? Eu não gosto de comparar a Ford com Tesla, mas vale o que vale. Estamos a falar de 40 e poucos. Mas se compararmos com as chinesas, e hoje a XPEV, eu não apanhei a XPEV, apesar de andar a tentar acompanhá-la, não a apanhei, mas acho que é mais do que visível que, quer dizer, a Tesla, comparando com todos os outros, está muito mais cara, muito mais sólida, mas ela tem estado forte, a realidade é essa, ela tem estado forte. Onde é que ela quer ir? Honestamente não sei. Quem está fora vai comprar quando ela romper aqui os 313. Isto correspondia basicamente aos 940 que tínhamos antes, mas é isso que vão estar atentos. De resto, não... Ela está aqui nesta lateralização, não é? Abre mais negativa, sobe, depois volta para baixo, abre, faz um gap up, passado 2 dias acaba por cair mais ainda. Ainda temos esta gap aqui aberta, enfim, não sei. Aquilo que eu sei é que a Lucid estava e tem tido uma performance nos últimos dias fora do comum. Isto foi sexta-feira? Desgraça. 17,64, vamos ver cá para baixo. Eu vi que no pre-market ela chegou a estar positiva, era a única que estava positiva no pre-market do meu portfólio e vejam, está aqui 4%. Porquê? Faço a mínima ideia. Nem sei porque é que ela fez este movimento. Mas agora está numa zona de suporte, não é? Vamos ver aqui uma hora. Como é que está aqui o cenário uma hora? Temos aqui esta gap.
basicamente, aqui assim. A partir disto que ela quer ir fazer é fechar a gap. E depois começamos a pensar em fazer entradas, como é óbvio. Quarta-feira é FOMC, não é? Mas, olhando para as fintechs, continuam fraquinhas, como elas, pelo menos no meu portfólio, são aquelas que se movimentam mais, têm uma amplitude muito forte, né? A Upstart ficou ligeiramente positiva, mas depois foi por aí abaixo. A Affirm chegou a estar positiva também e voltou para aqui para baixo. E a Sophie, que é aquela que tem menos amplitude, esta nunca chegou a estar positiva. As small caps não estão assim muito interessantes neste momento, apesar de terem tido uma performance, e por norma são aquelas que têm a performance de quem quiser recuperar um portfólio, e vamos ser honestos, quem quiser recuperar um portfólio, se isto for para subir, compra small caps, compra de crescimento. Não tenham dúvidas nisso. Se o mercado disser, é? Ou a partir do momento, e vocês ajudem e escrevem logo nos comentários, a partir do momento que eu começar a dizer o mercado quer fazer subir, o mercado quer levar as cotadas lá para cima, quer, porque se vocês se recordem eu andava a dizer, o mercado quer voltar aos 4.200 pontos, e ele foi lá. A realidade é essa. O mercado queria ir lá. Eu comecei a partilhar convosco as contagens negativas e vejam, é onde nós estamos. Portanto, quando eu começar com esse tipo de discurso mais bullish, vocês digam-me, não te esqueças que é para comprar este crescimento, para de comprar aquelas que não mexem muito, não é? Um exemplo, Micron. A Micron não mexe muito quando comparado com uma XPEV. Simplesmente não mexe. Esta num dia faz aquilo que numa semana a Micron vai fazer. NIOS, todas elas. Nós estamos cada vez mais a aprender melhor a usar as ferramentas. Eu falhei este gap up, não é isso está em causa. Eu falhei o movimento completo da NIO. Hoje praticamente conseguia comprar mais barato que o que vendia NIO, apesar de ter feito uma boa percentagem, não quantia, mas percentagem na NIO. A realidade é esta. Eu falei-vos, havia aqui uma gap, ela vai preencher a gap, ela preencheu esta gap no dia do gap up e foi ela. E simplesmente continuou e parou a fazer um novo máximo. Agora vai aliviar. Pontos de entrada. Quem quer arriscar seria aqui nos 37. Não é isso que está em causa. Quarta-feira temos um movimento que pode nos trazer cá para baixo ou levar lá para cima. Se vier cá para baixo, eu vou estar atento aqui aos 32,60. 33, aliás. Eu vou estar muito, muito interessado e atento. Porquê? Porque estas são daquelas que, quer dizer, do fundo até este topo, né? Estamos a falar do fundo de maio. Veja aquilo que ela subiu. Como é óbvio, nós não precisamos de acertar nos fundos, nós só precisamos de acertar no ponto em que ela nos diz, ok, agora é para ir. E a realidade era, aqui ela estava-nos a dizer, prepara-te, porque suporte, né, resistência, aliás, resistência, suporte, e aquilo que ela estava a fazer era criar aqui uma resistência e a fazer suporte. Qualquer entrada nos 33,10 seria ótima. A grande questão foi este gap up. Ela devia ter-nos dado um gap up quando eu já tivesse 5% positivo, que era para eu não ficar frustrado e sair. Mas a realidade é esta. Estas mexem muito mais, mas muito mais. Vocês olham para a NIO e é a mesma história, né? 11 de maio, tal mínimo. O máximo que ela chegou a estar foi também basicamente duplicar o valor que vocês tivessem investido. Vocês olham para a Lúcida, é um bocadinho mais chata, mas no final não difere assim tanto. Claro, não duplicou, mas ainda chegou a subir 64%. Porque é que eu digo que ela é mais chata? Porque este trambolhão que tivemos aqui, basicamente deveu-se eles dizerem que vão pediram autorização à administração para fazer aumentos de capital, por assim dizer, quando lhes apetecer, e essa é a parte que dói, e não termina o movimento, senão faria exatamente o mesmo. Estas são do setor dos EVs, mas vocês não precisam ficar nos setores dos EVs, vejam isto. O tal mínimo de 11 de maio
Onde está a Maia? Inicialmente ela 67%, não furou, voltou a fazer 76%, não furou o mínimo anterior, que era este o pivô aqui, aliás até furou, só não furou foi este ainda, e depois basicamente fazem estes movimentos bruscos. Como é óbvio, é preciso ter muita atenção. Como eu tinha falado, Netflix teve vários upgrades, valem o que valem, mas a grande questão é o Gap Up foi vendido a toda. Eu acho que não houve um único momento em que ela não tivesse parado de vender o Gap Up, né? Vejo, venda, 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 suporte, volta cá para cima, suporte novamente, furou, temos um máximo, temos um mínimo mais elevado que o anterior, começou tudo a ficar bullish e depois de repente ela começa a fazer um sell-off. Um, Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o movimento que ela tem nada a fazer, que é bastante bullish, não é? Isso está em causa. Uh, e eu continuo a achar esta, quando fechar aqui em cima, nós temos que começar a ter muita atenção, porque são daquelas que caiu bastante, né? E tem aqui uma gap a preencher até aos 330. Quer dizer, se ela fechar nos, 350, nos 256, estamos a falar de basicamente 80 dólares. É muito. Até fechar a gap é mais ou menos aqui. São 30%. Um, Google está praticamente nos 100 dólares, praticamente num novo suporte. Na sexta-feira furou este mínimo, está a tentar fazer uma inside bar, está a tentar defendê-la. A Apple é praticamente a mesma história, fez a vela de inversão. Se fechar assim é bullish, mas depois de encontrar aqui resistência. A Amazon, que é outro colosso, está ligeiramente negativa. Basicamente já preenchemos esta gap. Isto significa o quê? Significa que não é por causa das gaps, apesar que tem aqui outra. Deixa-me ver se eu já tenho aqui desenhado há uma hora. Tenho. Normalmente quando temos gaps muito próximas, nós ficamos sempre na expectativa que as preencha. Neste momento, o que é que vai servir aqui de imã? À partida vai servir a gap que tem acima. À partida. Para isso temos que fechar aqui, pois provavelmente terça-feira voltaríamos para aqui, na quarta seria o dia da lateralização ou do sobe e desce até à FOMC e depois aí não há análise técnica que nos ajude a não ser olhar para os pivôs e se furar, saltar fora. Tão simples quanto isso. Perdi 10%. É melhor perder 10% e apanhá-la depois cá em baixo do que simplesmente ficar agarrado e depois quando ela voltar para este nível nós estamos a zero. De resto é isto, não há assim nada, vocês veem que, quer dizer, temos as das criptos todas em queda, não é por aí, mas não há assim nada que tenha um grande destaque. As aéreas têm estado bem, que eu por acaso hoje vi, foi a American Airlines, não foi? Eu creio que a Carnival tem apresentação de resultados esta semana, mas eu já tinha olhado para ela no dia em que entrei na Micron, no dia em que entrei e saí. Facto, estamos aqui com um máximo mais baixo, facto que estamos praticamente a fazer este tipo de desenho, não é? Mas também não se esqueçam que estamos a fazer este tipo de desenho. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer é assim, vamos ver o que é que as aéreas nos dizem, porque este ponto e este ponto para já têm aguentado a tendência. Qualquer rompimento acima traz-nos para aqui, qualquer rompimento aqui em baixo traz-nos para aqui. Posto isto, acho que não há assim mais nada com destaques. Não há setups, não há. Coitada da Envax. Não há setups, não há. Basicamente, não há uma hipótese que eu tenha de vos dizer. O mercado vai para aqui. Eu tenho partilhado no Discord alguns setups, como é óbvio, valem o que valem. Eu creio que apresentei um que foi da Airbnb, não foi? Airbnb. Airbnb, que era bearish e ela depois acabou por subir, mas entretanto voltou a cair. O setup da Airbnb basicamente é dizer que ela vem aqui abaixo, mas a grande questão aqui para esta zona, a grande questão é o que é que vai levar a este tipo de queda? Não faço a mínima ideia, espero que seja local, setorial, digamos assim, não geral, não é?
mas tem havido setups que estão bearish. Um exemplo simples é o da NIO, né? Que tem uma performance fantástica, mas o retracement deste movimento, que agora tem subido, devido a ela ter continuado a subir, antes coincidia mais ou menos aqui, agora já está aqui. Vamos ver o que é que ela quer fazer. Mas é algo que nos ajuda, pelo menos, a retrair-nos de entrar. Nós sabemos que quando elas sobem muito, temos que ficar à espera. Na sexta-feira ela ficou sob moving average, hoje abriu abaixo, voltou cá para cima. É bullish, mas vejam a resistência que temos aqui. Então aquilo que eu estou à espera que ela faça é basicamente, né, este movimento e depois voltar para aqui e nós depois começamos a acompanhar o movimento dela. Como é óbvio, nada garante que ela venha aqui, nada garante que ela não venha aqui. Depois é uma questão de acompanhar. De resto é isto. Boa sorte para amanhã e bons negócios.